Fala galera, Capitão Fura aqui para mais um plantão Star Trek Retro Nova News. Gente, hoje no dia 4 de junho de 2025 é aniversário de 43 anos pro segundo filme de Jornada das Estrelas para os cinemas, Star Trek 2, A Ira de Khan, The Wrath of Khan, certo? Então, como sempre, ficha técnica sem spoilers, pequenas curiosidades do filme e um pouquinho do plot aí pra vocês. Mas, gente, é difícil não falar desse filme sem dar nenhum spoiler. E não vamos lembrar, 43 anos! O filme já foi lançado de todas quantas maneiras é possível ser lançado um filme no Brasil. Então não tem desculpa pra você não ter visto esse, que é considerado por muitos como o melhor filme pro cinema de Jornada nas Estrelas. Muito bem, gente, o filme foi dirigido pelo então ainda desconhecido Nick Myers e foi produzido por Harvey Bennett. O criador da série, Gene Roddenberry, apenas ficou como consultor do filme, que ele foi meio que retirado do comando da franquia, etc., pela detentora dos direitos, a Paramount Pictures. Gente, o que aconteceu aqui? O filme anterior de Jornada das Estrelas, certo, Star Trek o filme, certo, de 79, ele, apesar de ter sido um grande sucesso, ele teve um orçamento inchado para a época, passando de 336 mil, se eu não me engano, 36 milhões, qualquer coisa assim, certo? Mas o filme fez um belo resultado, 139 milhões, mas eles queriam mais, certo? Eles achavam que o filme devia ter feito mais e a produção foi tanto quanto uma bagunça. No final, o Gene Roddenberry acabou levando a culpa de tudo isso, o que fez com que eles chamassem Harvey Bennett, que era um produtor de televisão, perguntando se ele poderia fazer Star Trek e que não custasse 36 milhões. E ele falou que conseguiria sim. E ele conseguiu, porque o orçamento desse filme ficou em apenas 12 milhões. E o filme fez 95 milhões pelo mundo, marcando como um tremendo sucesso. E colocando em relativo do custo, ganho e tal, o filme fez praticamente a mesma coisa que o filme original, gastando muito menos, colocando em perspectiva de lucro, perda, tal, entendeu? Porque claro que 139 é melhor que 95, mas como o custo de um não foi nem a metade do outro, então eles colocaram que esse filme aqui foi mais sucesso que o primeiro filme, que eu não super concordo, mas sem dúvida nenhuma esse filme não só inaugura a era Star Trek dos anos 80, como coloca a Jornada nas Estrelas como uma franquia rentável para o cinema, que iria fazer com que Star Trek eventualmente na metade dos anos 80 voltasse para a televisão com a nova geração e se consolidasse com essa franquia absurda. Sem falar que o filme também trouxe um renovado interesse pelos famosos reruns, certo? Pelas retransmissões da série original Jornada nas Estrelas. Então esse filme foi um tremendo sucesso para a franquia. Imagina quanto esse filme não gerou para eles ao longo dos anos em VHS, DVD, aluguel digital e outras coisas, transmissão para TV, relançamentos em cinema que aconteceram tantos, tá? Sem falar que esse filme teve várias versões, tá? Tem a versão do diretor, é uma loucura quanto dinheiro esse filme fez com uma produção de apenas 12 milhões. Mas eu também tenho que ser honesto, que é claro que o Harvey Bennett conseguiu uma produção tão mais enxuta por causa que muitos props, cenários, o modelo da Enterprise, o modelo usado para a Estação Regular, tudo aquilo tinha sido construído no filme anterior, para o filme de 79. E como a Paramount na época ainda não era os loucos de hoje que jogam as coisas fora, eles guardavam tudo, nada disso precisou ser reconstruído, que já estava lá, o que fez com que muito do orçamento desse filme fosse salvo. E não vamos esquecer que diversas cenas de efeitos especiais feitos para o filme 1 foram reutilizadas, então realmente ele conseguiu economizar muito, mas teve muita coisa. Tanto que eles puderam refazer todos os uniformes, de tanto que sobrou dinheiro na produção desse filme. Então a gente viu aí a estreia de um dos uniformes mais famosos da franquia, que a gente chama de Monster Maroon, né, o monstro marrom, que, diga-se de passagem, os atores não gostaram, o Gene Roddenberry não gostou, mas foi uma insistência do Nick Myers, que queria a volta das cores da série clássica, e também ele queria que os uniformes tivessem mais a tradição naval. Tanto que todo o tom mais militar que tem nesse filme foi uma coisa do Nick
Myers, algo que o Roddenberry não gostou, porque o Roddenberry não falava que eles não eram um exército espacial, eles eram uma instituição com inspiração militarística, o que vai contra diversas coisas da série clássica, como uma corte marcial, mas ele falou isso. O Nick Myers via eles como os fuzileiros do espaço, como uma marinha norte-americana, e foi ali que ele se inspirou. Tudo bem, gente? Só pra vocês saberem, quem escreveu esse filme, além do Nick Myers e do Harvey Bennett, também tem o Jack B. Schwartz, tá? Trabalhou em Bonanza, T-Ray Juker, um episódio da Nova Geração, e sem créditos, mas a gente sabe que o Samuel Peppers, que foi o cara que escreveu o segundo piloto de Jornada das Estrelas, certo? Lá de 65, e também o piloto da série animada, ele trabalhou aqui, ele tem produção, ele trabalhou nesse roteiro, apesar dele não ter conseguido os créditos. Gente, a música ficou por cargo do James Horner, o designer do filme, né, de roupas e tal, ficou por cargo do Robert Thatcher, e quem veio fazer os efeitos desse filme foi a Industrial Lighting Magic, a ILM, que, diga-se de passagem, nem indicada para um Oscar pelo trabalho deles nesse filme, que foi fantástico. Só toda aquela cena de computação gráfica ali, de Gênesis, foi algo revolucionário para a época e não foi indicado. Star Trek sempre sendo menosprezado e esnobado pelos Oscars e pelos grandes prêmios. Mas ele foi aí. No Saturn Awards, esse filme foi muito bem, indicado como melhor sci-fi, indicado como melhor roteiro, indicado como melhor maquiagem, indicado como melhores roupas, certo? Indicado melhor ator coadjuvante pro Walter Koenig e pra Chris Shelley, e ainda venceu o Saturn Award de melhor ator pro Shatner e melhor diretor pro Nick Myers. E também foi indicado ao Hugo de melhor apresentação dramática. E é também legal ver que esse filme aí começa uma pequena trilogia que existe dentro dos filmes, porque vai ser encerrada lá quando eles voltam para casa em Star Trek 4. Esse filme está se passando no final de março de 2285. A gente tem a precisão dessa data porque é o aniversário de 52 anos do Kirk. E de acordo com fontes canônicas, o Kirk nasceu no dia 22 de março. É interessante ver que a próxima sequência, certo, se passa meses depois, de 3, 4 meses depois, tanto que o filme 4 já é 2286, então vai ter uma passagem de tempo aí entre fechar essa trilogia aí de quase um ano de missão aí da Enterprise. Aliás, a Enterprise usa, certo, um modelo do filme, tudo bem, mas esse filme se passa 12 anos na história depois. Por quê? Porque o Nick Myers queria que eles envelhecessem. O primeiro filme, certo, o Nick Myers e Harvey Bennett queria que mostrassem que eles tinham envelhecido. Porque no primeiro filme é como se passasse ali 2, 3 anos depois da série clássica, ele é de 2273, certo, pouquinho depois da série clássica, e eles que já estavam tudo beirando os 50, estavam interpretando caras que beirando os 40, então eles queriam passar a passagem do tempo, por isso que esse filme, cronologicamente, se passa 12 anos depois. Aliás, de verdade, se você for ver, tirando o filme original, que é do Roddenberry, os filmes mesmo da série clássica, até o filme 6, eles são de produção do Harvey Bennett, então a criança aqui é do Harvey Bennett. O Roddenberry se manteve como consultor, certo, depois do desastre de produção do filme 1, que, de novo, já falei, foi um super sucesso, acho que eles foram extremamente injustos com o criador da série. O filme tem 1 hora e 53 minutos, está com uma nota 7.7 no IMDb e tem 86% da crítica e 90% do público no Rotten Tomatoes, que eu acho que são notas muito baixas para esse sucesso que é esse filme, sem falar que eu adoro A Ira de Khan, gente, tá? Eu acredito que sim, é o meu filme favorito de Star Trek, se não a minha história favorita de Star Trek, tudo bem? Aliás, de acordo com o folclore, o Bennett e o Nick Myers teriam assistido todos os filmes da série clássica. Eles teriam mostrado, eles assistiram o primeiro filme, e eles queriam recapturar a magia, então eles teriam assistido todos os episódios da série clássica. Eles estavam procurando alguma coisa para trazer de volta a série clássica. E quando eles viram o episódio Semente do Espaço, que é o primeiro episódio com o Khan, eles teriam dito, é isso, vamos trazer ele de volta, exatamente pelo final do episódio, na fala do Spock, que seria interessante voltar para esse mundo em 100 anos e ver o que aconteceu
aconteceu dessa semente que foi plantada. Então aqui está a semente que foi plantada no ódio do Khan pelo Kirk. No elenco temos, é claro, William Shatner como o vice-almirante nesse ponto, James T. Kirk, Leonard Nimoy como Capitão Spock, DeForest Kelley como o Dr. McCoy, já com a patente de comandante aqui, James Doohan como o Sr. Scott, o comandante Montgomery Scott, Walter Koenig como primeiro oficial da USS Reliant, o comandante Pavel Chekhov, George Takei voltando aí como comandante Hikaru Sulu, Nichelle Nichols como a comandante Nyota Uhura. Ambos, Sulu e Uhura, nesse filme são professores da academia que estariam vindo para a Enterprise junto com o Kirk para a formatura dos alunos. O capitão da Enterprise nesse filme é o Spock. Quem está servindo na Enterprise nesse filme é o Spock e o Scott. Aliás, a Enterprise está à disposição da academia desde que o Kirk teria virado o comandante, o almirante comandante, depois do final da segunda missão dele na Enterprise, que nós vimos o começo da segunda missão no filme anterior. Então, ao final, ele teria sido promovido mais uma vez, que lá ele era contra-almirante, aqui ele era vice-almirante, certo? E assumido o comando da academia. Inclusive, é por isso que a fala audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve nesse filme é dita pelo Spock, porque ele é o capitão da Enterprise durante esse filme. O Kirk assume a Enterprise na insistência do Spock por ele ser como a patente mais alta durante a missão. Então ele devolve a Enterprise pro Kirk para essa missão e ele se mantém devido ao destino do Spock no filme, não é verdade? Ainda tivemos Bibi Belt como a doutora Carol Marcos, que era para ela ter reprisado o papel dela lá em Star Trek Generations, mas algum gênio de estúdio falou que ninguém ia lembrar quem é a Carol e inventaram a sem pé nem cabeça Antônia no Next. Tivemos como o doutor David Marcus, Meredith Buttrick como o capitão Terrell Paul Winfield, que voltaria para Star Trek no fantástico episódio Darmok da nova geração, Christy Alley no papel da Tenente Saavik. A gente também teve Ike Essman como Preston, o sobrinho do Scott, que quase todas as cenas dele foram cortadas, e se você não lembra que aquele cadete é o sobrinho do Scott, é porque a cena que ele fala isso foi cortada, mas está na versão do diretor, tudo bem? Então é canônico sim, ele é o sobrinho do Scott. Ele era filho da irmã do Scott, tudo bem? E a gente vai ter Marcy Vansborg como computador, né? Então não é a Majel que faz o computador, nem nesse nem no próximo filme não foi a Majel que fez. Triste, né? Certo? John Wilston como Tenente Comandante Kyle, que lá era o chefe de transporte da série clássica, aqui ele é o oficial de comunicações da USS Reliant, e para fechar o elenco, Ricardo Montalban voltando ao seu papel de Khan Noonien Singh. Outra coisa interessante pra gente falar é que a própria Reliant, certo? Ela foi feita aí pela IML, certo? Industrial Life and Magic, ILM, certo? E ela deveria ser ao contrário, eles desenharam ao contrário, mandaram pro Bennett aprovar, e o Bennett assinou com ela de ponta cabeça, então eles entenderam que o Bennett queria que ela fosse de ponta cabeça, então eles viraram ela. Olha que loucura aí da Reliant, adoro Reliant, cruzador da classe Miranda. Aliás, o modelo feito para esse filme vai ser reutilizado diversas vezes em Star Trek Deep Space Nine, Star Trek Voyager, porque foi um modelo de muito fácil uso, então que eles gostavam muito mais de usar esse modelo, porque o modelo feito para o filme 1 da Enterprise era muito grande, eles não gostavam de usar aquele modelo. Outra coisa interessante é que esse é o único filme que não temos Sarek de nenhuma maneira dos 6 filmes da série clássica, porque ele está em diversos filmes, certo? O Sarek. A gente tem o Sarek mais jovem no filme 5, e a gente tem o Mark Leonard, né, interpretando o comandante Klingon lá no filme anterior. Então esse é o único que não temos Sarek de nenhuma maneira. Curiosidade interessante aqui, a informação que o Spock morreria nesse filme foi extremamente vazada na época. Então o Nick Myers e o Bennett deram bastante ênfase para a morte do Spock no começo do filme, durante a simulação do teste Kobayashi Maru, para as pessoas falarem, ah, era isso que ele queria dizer. Tem até a fala do Kirk que você não deveria estar morto, exatamente para essa brincadeira, para surpreender as pessoas quando no final do filme ele fosse parar na câmara de cristal de dilithium e acontecer o que aconteceu.
aconteceu, não é verdade? Inclusive, aquela pequena fala, lembre-se do Spock fazendo ali o elo com o McCoy, foi adicionada posteriormente, quando eles começaram a perceber que esse filme ia dar certo depois dos primeiros testes. Aliás, o filme terminaria no enterro do Spock, não teria aquela narração final do Kirk e aquela cena na ponte da Enterprise. Aquilo foram regravações que o Myers não queria. Ele queria um final, falaram para eles que era final e ele fez um final. Ele não queria que tivessem portas abertas para retorno, mas o Bennett e a Paramount decidiram que teriam portas abertas sim, tanto que o Myers não voltou para dirigir o próximo filme, que ele era contra a existência de um filme 3, ele acreditava que a história tinha encerrado ali, e apesar de eu adorar o Myers, ele estaria basicamente encerrando Star Trek se ele tivesse ganhado o que ele queria, não é verdade? O Khan tá com muita raiva do Kirk por diversos motivos, mas um dos principais motivos é a morte da esposa dele, a Marla MacGyver, que teria morrido por causa daquele bichinho que entrou, certo, na orelhinha do Chekhov, tá? Então isso é um dos motivos para a raiva tão grande do Khan. Aliás, originalmente o Myers queria que o nome do filme fosse Star Trek The Undiscovered Country, que é uma citação de Shakespeare, e ele vai conseguir isso no próximo filme que ele vai dirigir, certo? Mas eles decidiram que o filme se chamava A Vingança de Khan, The Revenge of Khan. Só que na época saiu que o terceiro filme de Star Wars ia se chamar The Revenge of the Jedi, que era o título original antes de virar o Retorno de Jedi. Então eles mudaram para A Ira de Khan, The Wrath of Khan, exatamente para não bater com o nome de Star Wars, e Star Wars mudou o nome de qualquer jeito. Mas eu gosto de The Wrath of Khan mais do que The Revenge of Khan. Eu acho que The Wrath dá um tom tão poético para fã e o jeito que ele fala. Aliás, o Montalban, que reprisou o papel dele de Khan, não lembrava como ele fez o Khan. Ele teve que reassistir, ele pediu a fita para reassistir, mas o Nick Myers teve que... O Montalban até conta que foi interessado de que ele estava com medo, que ele não sabia o que ele estava fazendo, quando o Nick Myers entrou no camarim dele e eles foram conversar. E aí ele falou, você vai me dirigir? Porque ele estava acostumado por ser um grande ator, que os diretores tinham medo de dirigir ele. Aí o Nick Myers falou, tem algum problema nisso? Ele falou, não, pelo amor de Deus, eu preciso. E foi aí que eles tiraram a ideia de Moby Dick, que inclusive a gente vê o livro Moby Dick lá na Botany Bay. Por quê? Por causa que eles inspiraram o Khan desse filme no Capitão Ahab, lá pela Vingança. O que é sacanagem, já que o Shatner ainda não estava tão gordinho para parecer a Moby Dick, mas a Vingança, ele tinha o mesmo ódio de Kirk que o Ahab tinha da famosa baleia, não é verdade? Gente, os phasers desse filme são os mesmos phasers usados na Ira de Khan, tudo bem? Desculpa, no primeiro filme, que eles não tinham redesenhado, mas eles redesenharam o comunicador do filme, porque eles queriam a volta do comunicador de flip. Ele vai ser redesenhado de novo no próximo filme, e o phaser também, tá? Mas é interessante a gente ver que eles quiseram trazer de volta o estilo de comunicador e também o estilo ali, outras imagens, outras coisas visuais da série clássica para ser mais próximo. Inclusive, gente, tem uma cena em Régula que foi cortada que o Kirk deveria lutar com o Khan. O Khan deveria estar aguardando o Kirk em Régula para pegar ele na porrada. Se vocês lembrarem bem, em nenhum momento o Khan e o Kirk estão no mesmo local. Eles só se encontram em batalhas de naves, duas. Só conversam por comunicação. Eles não se encontram pessoalmente nesse filme. Olha que interessante. Aliás, o Kirk perderia essa briga, viu? Ainda falando do Khan, o peito, né, certo, do Ricardo Montalban, muitas pessoas falavam que era de plástico por causa da idade, que ele já tinha ali mais de 50 e tá muito bem apessoado, mas o Nick Myers garantiu que aquilo era 100% Montalban e não tinha nenhum peito de plástico. A única prótese que foi feita foi uma orelha gigante para fazer a entrada do bichinho no Chekhov, tudo bem? Aliás, já que estamos falando de Chekhov, temos que falar. Não, gente, Chekhov não estava no filme, no episódio Space Seed, ele só chega na segunda temporada, e o Semente do Espaço é da primeira. Então muitas pessoas apontam o erro cronológico, certo, do Khan lembrar do Chekhov. Mas, de acordo com diversas explicações, que eu concordo, só porque o Chekhov não era um oficial de ponte, não quer dizer que ele não estava na Enterprise. A gente sabe muito bem que o Sulu estava na Enterprise e a gente não viu ele
ele em nenhum momento do Semente do Espaço, viu, gente? Mas talvez eles deveriam ter colocado o Sulu ou o Uhura naquela situação, pode ser, mas o Myers e o Bennett queriam um Chekhov naquela situação, então foi o Chekhov. Última curiosidade que eu queria dar pra vocês, gente, é que tem muita misticismo ali, muito efeito Mandala na morte no filho do Kirk, não na morte, ele tá vivo no filme, tá? Gente, muitos falam que o Kirk toma conhecimento que ele tem um filho ali com a Carol, que seria uma ex-noiva dele. Primeira coisa, o nome Carol Marcos nunca foi dito na série clássica, mas no The Cage, certo, lá, o Gary Mitchell fala de uma garota do laboratório que apresentou pro Kirk, e ele fala que ele quase casou com ela. Então todo mundo acredita, e muito provavelmente que essa é a Carol Marcos, tá? E não, o filme, certo, não tem a idade dele aqui, do David, ele tem aqui uns 30 anos de idade, então não tem como o David ter nascido pós-série clássica, tá? Porque isso aqui tá se passando coisa de 15 anos pós-série clássica. E o David, então, tem que ter nascido bem antes da série clássica, tá? O David tem que ter nascido ali uns 5 anos antes da série clássica, pra ele ter aqui na casa dos seus 20 para 30 anos, apesar deles nunca terem falado a idade certa dele. E sim, o Kirk sabia da existência do filho por uma fala da Carol, que ele fala pra Carol, esse é o David, ele sabia o nome do menino, esse é o David. Ela pediu para que o Kirk se afastasse do filho e o Kirk obedeceu os desejos da ex-noiva dele, a doutora Carol Marcos. E tanto o McCoy quanto o Spock demonstram conhecer a Carol. Ela conhecia o Spock, ela conhecia o McCoy, ambos sabiam quem era a Carol Marcos. Então existia ali um conhecimento entre os melhores amigos do Kirk e a situação, certo, que existia ali do Kirk, por mais que eles talvez não soubessem da existência do filho. Mas parece que sim, sabiam, eles só não sabiam que aquele menino era por nunca terem visto o David, tudo bem? Mas sim, o Kirk sabia. E sinceramente, é um tanto quanto forçado imaginar que um personagem como o personagem do Kirk ignoraria durante anos o filho por causa que a esposa falou que não quer nada com ele? Mas era necessário para a história que eles queriam contar. De qualquer maneira, sim, ele sabia da existência do filme. Gente, na história, a USS Reliant está trabalhando no projeto Gênesis da doutora Carol e do doutor David Marcus, procurando um planeta para colocar. Quando eles chegam no planeta de 7 Alpha 5, acreditando que fosse 7 Alpha 4, outro planeta do sistema 7 Alpha. 7 Alpha 5 é onde o Kirk teria deixado o Khan 20 anos antes, não 30, eles falam 30, mas é 20, tá? 20 anos antes, certo, lá, exilado, certo, depois dele ter tentado tomar a Enterprise durante a série clássica. Então, eles acabam sendo capturados e o Khan toma conhecimento do projeto Gênesis, indo para o sistema de Régula, para a estação de Régula, certo, para tomar o torpedo Gênesis, vendo a possível aplicação do torpedo Gênesis como uma arma de destruição em massa, deixando a tripulação da Reliant e levando o Capitão Terrell e o seu primeiro oficial, o comandante Chekhov, junto com ele, certo? Já que ele precisava dos dois para fingir que ainda era a boa e velha Reliant para chegar, certo, em Régula. Só que a Carol, sabendo que a Reliant estava indo roubar os torpedos deles, ela chama o seu ex, o Almirante Kirk, que estava na Enterprise para uma missão de formatura de uma turma da Saavik. E então eles são obrigados a responder por ordens da frota, eles são obrigados a responder. O Kirk assume o comando da mão do Spock e vai responder em Régula. Porém, eles acabam se encontrando com Khan Noonien Singh. Agora Kirk tem o seu passado e seu futuro sendo confrontados juntos, enquanto ele está sofrendo uma leve crise da meia-idade. É isso, gente. Esse é o filme. Adoro o filme. E você, gosta do filme? Fala aqui pra mim. Curte, comenta, compartilha, aperta o hype, dá um hype que ajuda pra caramba o canal. Tem aí, ó, se você tá no seu smartphone, é rapidinho pra fazer o hype. E se der, se puder, seja sócio da Nova Frota. É isso aí. Falou, galera!